Vamos para mais uma entrevista aqui no programa especial na cobertura da Covid-19. Tem alguma dúvida? Envie para nós no nosso WhatsApp, que é o 988-100-917. Estamos aqui sempre conversando com especialistas também da área econômica e tentando entender o tamanho que já estamos vivendo dessa crise por causa da pandemia. Como que vamos ficar a médio, a longo prazo, neste momento? Como que o Brasil pode passar por essa crise? Quais os efeitos mais imediatos? Nós vamos conversar ao vivo com Emanuel Pessoa. Ele é consultor em política econômica internacional e advogado especialista em negociação, contratos, inovação e internacionalização de empresas. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Direito Econômico pela USP. Então, pode esclarecer muitas dúvidas. Envie pra gente. Boa tarde, Emanuel Pessoa. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Super ao vivo. Sandra, muito boa tarde, Léo, prazer estar com você. Sempre que eu vou até Belo Horizonte, ouço a Rádio Super. Então, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos também a sua disponibilidade. Emanuel Pessoa, vamos lá. Quais são os efeitos da economia? A gente sabe, desemprego e tudo mais, mas vamos falar desses efeitos hoje, imediatamente, a médio e a longo prazo. É uma cascata aí de efeitos. Sabe, o Brasil tem uma situação muito particular, que a maioria dos brasileiros ganha muito pouco. A gente consegue ser um país rico com pessoas pobres. Isso faz com que a maioria da população não tenha reservas para além de um mês. Algumas pesquisas indicam que nas comunidades mais carentes do Brasil, se eles ficam 14 dias sem receber dinheiro, já passam fome, porque eles ganham para viver o dia seguinte. Então, nessa situação que as pessoas têm restrição de locomoção e que as pessoas não podem trabalhar e que os lugares onde a maioria da população trabalha estão fechados, né? Os centros econômicos ficam fechados, e mesmo as pessoas que moram na periferia só conseguem continuar trabalhando localmente. E são lugares em que a quarentena tem sido um pouco menos respeitada justamente em função dessas questões econômicas. Então essas pessoas, ao ficarem sem dinheiro, elas não consomem. E isso é muito preocupante porque elas não têm reservas. Na economia como um todo, a gente está tendo um choque violentíssimo de demanda. As pessoas até no começo da crise tinham dinheiro, tinham recebido no mês anterior, ou que ainda estava em caixa, mas de repente elas se viram privadas da possibilidade de consumirem, irem a restaurantes, irem a bares, fazerem compras em lojas de departamento. Isso faz com que a atividade simplesmente desabe. E se isso demora muito tempo, o empresariado ele não segura o fluxo de caixa e depois a gente tem um problema de demanda, ou seja, gente que não compra, a gente vai passar a ter um problema de oferta, porque aí as empresas, as fábricas não vão mais produzir, não vão mais vender. E se isso se prolonga no tempo, a crise econômica de uma mera contração da economia passa a destruir a economia futura. Então a gente diminui a nossa capacidade de crescer e talvez até, a depender da extensão da crise, a gente tem um problema que ela vai ter efeito por muitos anos nessa destruição do potencial de crescimento. Certo. E, Emanuel, a gente tem noticiado aqui situações, medidas que o governo vem tomando, né? Principalmente com autônomos, tem as mulheres, chefes de família também recebendo um auxílio. Essas medidas para você adotadas aí pelo governo são corretas neste momento? Essas medidas são as mesmas medidas que têm sido tomadas no mundo inteiro. Se você verificar na Inglaterra, eles estão pagando até 2.500 libras esterlinas por mês do salário dos empregados para eles não serem demitidos. Nos Estados Unidos, o governo americano está emprestando até 10 milhões de dólares para os pequenos negócios e esse dinheiro vai ser perdoado se eles não demitirem ninguém ao longo da crise. É importante o governo tomar medidas assim também no Brasil, como está tomando, só que infelizmente a gente não tem a mesma potência financeira para garantir tanto o salário, tanto a renda dos trabalhadores como nesses outros dois países, porque se isso não for feito, primeiro, essas pessoas, boa parte delas, vai passar fome, porque elas não têm realmente dinheiro para fazer chegar ao final do mês. Os brasileiros, a gente sabe, nós somos todos milagreiros, que a gente faz com a renda média do Brasil. E o segundo ponto é que, quando acabar a pandemia,
se não tiver havendo esse influxo de dinheiro, esse fluxo de dinheiro para as pessoas, esse dinheiro na veia dos negócios que o governo está prometendo e agora desembolsando, as pessoas simplesmente não vão ter nem dinheiro para consumir, nem os negócios vão ter dinheiro para continuar até lá. Então, é indispensável nesse momento que o governo se endivide para garantir o dia depois de amanhã. O senhor acha, nós estamos conversando com o Emanuel Pessoa, ele é economista, advogado aqui, na verdade, falando desses efeitos da economia ao longo aí dessa pandemia. O senhor acha que nós vamos suportar, manter esse isolamento horizontal por muito tempo, ou a economia vai falar mais alto e o governo vai ter que abrir, relaxar essas medidas de isolamento social? Existem vários estudos feitos por pesquisadores muito sérios que indicam que isso é uma dicotomia falsa. É que nesse momento a gente não tem informações muito concretas do que pode acontecer com o Covid-19, porque é a primeira vez que nós passamos por essa infecção. Pode ser sim que daqui a 3, 4 meses, quando a gente olha para trás, tenha sido uma gripezinha, não no sentido de que não causou muitas mortes, mas no sentido de que não foi o apocalipse. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que daqui a 3, 4 meses a gente olhe para trás e a gente veja, fizemos todo o isolamento e ainda assim foi devastador. Por isso, é muito melhor ser cauteloso, porque esses estudos indicam que as economias que atravessam pandemias e não tomam as medidas necessárias para proteger a população da pandemia sofrem a derrocada econômica um pouco mais à frente. Então, a ideia dos principais cientistas, das pessoas que estão decidindo as políticas públicas no mundo todo, é que é melhor o sofrimento econômico agora poupando vidas do que morrendo as pessoas e o sofrimento econômico vindo um pouco mais adiante. Porque o sofrimento econômico ele vai acontecer, já está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim, a questão é, se nós não tivéssemos as medidas de restrição, segundo esses estudos, era possível que as pessoas continuassem trabalhando, mas a economia ia sofrer de qualquer maneira com medo das pessoas e depois com a lotação dos hospitais, com as pessoas com medo de aglomeração, com medo de ir a restaurantes. Então, para esses formuladores de políticas públicas, é melhor o baque econômico vir agora salvando vidas do que o baque econômico vir depois sem salvar vidas. Mas eu repito, a gente no mundo todo está tomando essas decisões pelo fato de que a gente ainda não conhecia essa doença. Então, ninguém tem como ter certeza ainda da mortalidade dela, da contaminação. Isso só é possível se um número imenso de pessoas for testada. Então, como eu te disse, talvez no futuro as pessoas olhem para trás e digam, foi um exagero. Ou talvez as pessoas olhem para trás no futuro e digam, deveria ter sido feito muito. Todo mundo é engenheiro de obra pronta, né? Então, é muito melhor agir pela cautela do que, nesse momento, arriscar a vida das pessoas. Agora, doutor, se sai, por exemplo, o Paulo Guedes e entra o Emanuel lá no Ministério da Economia, né? O que o senhor faria hoje pela economia brasileira? Olha, em primeiro lugar, eu lembro que todo brasileiro é economista e técnico da seleção brasileira, mas eu não estou no nível do Paulo Guedes, mas eu digo a você que, dentro das nossas restrições orçamentárias, eu abriria mão nesse momento da ideia de não aumentar o endividamento público, eu aumentaria muito o endividamento público, aumentando o fluxo de dinheiro para as pessoas, principalmente as informais, e para as empresas, porque é importante que elas se mantenham. Nós já temos hoje previsões de que o PIB brasileiro esse ano pode cair entre 2% e 5%. Ninguém consegue precisar o certo, porque nesse momento, sem saber quanto tempo dura a quarentena, é um exercício de futurologia. Mas o fato é que sem essas injeções de capital direto para as pessoas, para elas sobreviverem, para elas poderem consumir no pós-crise, e sem injeção de capital para as empresas se manterem, a queda pode ser ainda muito maior. Para quem está passando essa crise, já perdeu o emprego, ou aquelas pessoas que ainda estão correndo o risco de perder o emprego, os trabalhadores autônomos, aqueles que trabalham diariamente para pegar, né, o dia, a sua diária, o que dizer para essas pessoas, doutor? Olha, nesse momento eu quero dizer a elas que façam as seguintes coisas. Os informais que se cadastrem para receber o Corona Voucher. Você faz esse cadastro pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. É gratuito.
Você não precisa de intermediários. O site da Caixa e o aplicativo vão fazer todas as perguntas, vão conferir todas as informações necessárias para saber se você pode ou não receber o benefício. Então, o conselho que eu dou a todos os ouvintes é que eles imediatamente baixem, se ainda não tiverem feito isso, o aplicativo da Caixa, ou entrem no site da Caixa e recebam o seu dinheiro. Porque a pior coisa para um trabalhador é sentir que ele não consegue alimentar a família dele. Quanto aos empregados formais, eles devem negociar com seus patrões ou a suspensão ou a redução da jornada de trabalho. Nesse momento, existe uma decisão do ministro Lewandowski colocando os sindicatos na negociação. Mas agora há pouco, não me recordo se ontem ou hoje, ele já emitiu uma decisão dizendo que os acordos individuais são válidos se estiverem de acordo com as convenções coletivas. O Supremo Tribunal Federal, nesta semana, vai se reunir. Eu acredito que vão derrubar a medida do ministro Lewandowski e autorizar os acordos individuais da maneira como está na medida provisória 936, que só exige acordos coletivos em situações bem específicas. Com isso, suspendendo o emprego, essas pessoas podem receber o seguro-desemprego. Ou reduzindo a jornada, elas recebem o seguro-desemprego proporcional. De tal maneira que, embora elas não ganhem mesmo que ganhavam antes, pelo menos elas vão ter alguma coisa para manter a si e suas famílias. Nós estamos conversando com Emanuel Pessoa, ele é consultor de política econômica internacional, falando sobre esses efeitos na economia. Qual seria o caminho da reconstrução, se a gente pensasse nesse cenário de hoje? Porque tudo pode mudar, né, Emanuel? Tudo pode mudar num piscar de olhos. Como a gente falou agora há pouco, é uma doença desconhecida ainda. Por ser desconhecida, que gera tanto medo nas pessoas. O fato é que o caminho da retomada, infelizmente, vai ser um caminho árduo, porque mesmo se a pandemia acabasse hoje, se isso não acabasse com uma vacina ou uma cura definitiva, as pessoas ainda vão ter medo por muito tempo de se aglomerar em restaurantes, em bares, em boates, em eventos, de viajarem de avião, de ficarem em hotéis. Então, o primeiro passo nesse momento são as medidas de garantia de renda e de emprego das pessoas. E, na sequência, é muito provável que os governos do mundo inteiro vão ter que relaxar um pouco a arrecadação tributária e se endividar mais, para garantir que os negócios tenham fôlego para fazer investimentos no pós-crise. Tá certo. Para a gente só finalizar, qual a classe e qual setor da economia você diria que vai ser mais afetado ou todos igualmente? Nesse momento, é muito difícil fazer uma previsão. Mas eu gostaria de dizer para você que muito provavelmente a construção civil vai ser afetada de uma forma muito intensa. Porque a aquisição de casas ou de imóveis comerciais é uma aquisição cara. Quando as pessoas estão sem dinheiro, é o primeiro setor da economia que enfraquece. E da mesma maneira, o que acontece agora é que muitas pessoas descobriram que conseguem trabalhar bem de home office. Muitas empresas estão reportando um aumento de produtividade. Isso vai diminuir bastante a pressão por imóveis comerciais. Então, muito provavelmente, nós vamos verificar no pós-crise uma queda forte do valor dos imóveis, principalmente comerciais. Então, aí eu acreditaria que a redução forte sim vem no setor da construção civil. E depois, ao menos por um tempo, em setores que exigem aglomeração de pessoas. Bares, eventos, festas e também o setor de viagens, porque as pessoas vão ter medo de viajar de avião e contrair doenças uns dos outros. Emanuel Pessoa, consultor em política, econômica, internacional e advogado, especialista em negociação, contratos. Muito obrigado, Emanuel. Quer deixar algum contato, uma rede social para alguém tirar alguma dúvida também nesse momento? Claro, se alguém quiser me procurar, o meu Instagram é emanuel.pessoa e lá você pode me mandar um direct e sim, claro, o que eu puder ajudar as pessoas, a gente vai ajudar. Tá certo. Muito obrigada, Emanuel, pela sua disponibilidade. Um grande abraço e até um próximo encontro, uma próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Léo. Fiquem com Deus. Que a família de vocês e de todos os ouvintes estejam bem, com saúde, paz. E graças a Deus isso vai passar um dia. E espero que todos nós sejamos melhores como pessoas depois disso. Com certeza. Um grande abraço. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.